a esse dia especial, né? Sejam todos bem-vindos novamente ao Fórum Regional do LEAD ESG 2023, Mato Grosso, construindo um futuro sustentável. Esse evento é uma realização do LEAD Mato Grosso com o apoio dos nossos parceiros UI, Equador Energia e Agro Amazônia. Convido a todos a retomarem os seus lugares, mesmo para que a gente possa dar início ao nosso terceiro painel desse dia, que fala sobre inovação e tecnologia. É o novo patamar do agro. A gente vai ver agora aqui na nossa tela, vai aparecer um QR Code para perguntas. No final de cada painel, a gente vai responder essas perguntas. Então, caso os senhores não tenham feito ainda, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, para enviar as suas perguntas, seus questionamentos, sugestões, né? Aí para o nosso QR Code. Pode pegar a câmera do celular, apontar, para poder participar também desse dia especial e desse painel muito especial aqui para a gente. Vamos lá, então? Como a sistematização da inovação, da mudança tecnológica no agro pode abrir novas fronteiras de desenvolvimento econômico sustentável no Brasil? É essa a pergunta que a gente faz e é sobre isso que a gente vai falar agora, com esse time que vamos receber no próximo painel. Para darmos início, convido ele, que é líder de inovação da UI Brasil, com mais de 15 anos de experiência profissional, atuando em gestão da inovação, gestão de pesquisa e desenvolvimento, inteligência estratégica, empreendedorismo digital, marketing, análise de políticas públicas. Ele é bacharel em engenharia mecânica, pós-graduado em jornalismo científico, mestre em engenharia aeronáutica e mecânica e doutorado candidato em política científica e tecnológica. Professor convidado do programa de pós-graduação em gestão estratégica da inovação e tecnologia da Unicamp. Eu gostaria que todos recebessem com uma salva de palmas o senhor Denis Balayer. Uma salva de palmas. Convido também ele, que é empreendedor na área de agricultura regenerativa e fundador da Renature. Felipe é um empreendedor brasileiro de 30 anos no setor do agrobusiness regenerativo, selecionado pela Forbes na lista dos brasileiros destaques com até 30 anos, palestrantes no TEDx. A sua família possui mais de 50 anos de experiência em cultivo em citros em larga escala. É conselheiro estratégico da Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, autor principal do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para o relatório GO para Negócios, o papel dos negócios na transformação dos nossos sistemas alimentares. É sobre isso que a gente vai falar também. Também faz parte do Conselho Consultivo Regenerativo da Mãe Terra, uma marca brasileira da Unilever, e da iniciativa de títulos de carbono para o clima. Recebam com uma salva de palmas o senhor Felipe Vilela. A gente vai receber agora uma pessoa que ele é executivo brasileiro com mais de 20 anos de experiência em gestão empresarial. Em 2020, ele assumiu a posição de CEO no grupo de Slub Equador, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Nordeste do Brasil, e desde então tem liderado a empresa em seu processo de expansão e modernização. Sob sua liderança, o grupo tem se destacado por sua preocupação com a responsabilidade social e ambiental, desenvolvendo projetos e ações que contribuem para o desenvolvimento sustentáveis das comunidades onde ele atua. Com vocês, Sérgio Lins.
Antes de passar a palavra para os senhores, para o Denis, né, que vai ser o mediador aqui desse painel, eu vou convidar a nossa equipe de som, né? A gente tem um vídeo institucional da Deslube, que é nossa parceira também hoje, nesse dia, nesse evento. Por gentileza. Júnior! Bom dia! Ô, patrão! Como é que tá? Tudo bem! Traz aqui pro seu amigo! Para esse combustível chegar até aqui, foi preciso muito trabalho, logística, esforço, competência e dedicação dos profissionais que fazem parte do grupo Deslube Equador. Venha com a gente nessa viagem para conhecer como tudo isso acontece. Estamos agora em Mar Aberto, na região nordeste do Brasil. Aqui, alguns navios, vindos do exterior ou de outros estados, abastecem dutos e caminhões que vão levar gasolina ou biocombustíveis para serem armazenados nas bases do Grupo Deslube Equador. É assim que tudo começa. Com sua estrutura de 24 bases e 10 terminais, o Grupo Deslube Equador comercializa mais de 1,8 bilhão de litros de combustível por ano, vindos de diversas refinarias e usinas do país, gerando uma receita anual acima de 11 bilhões de reais para levar nosso produto para os mais de 3 mil clientes do grupo, espalhados pelos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas nada disso seria possível sem um produto de altíssima qualidade. Técnicos do grupo monitoram e cuidam para garantir o melhor combustível, como o Duramais, o primeiro combustível ecoaditivado do país, desenvolvido nos melhores laboratórios do mundo. Hoje, mais de 450 postos com as bandeiras Deslube e Equador podem oferecer mais rendimento e menos emissão de poluentes aos seus clientes. No Grupo Deslube Equador, a inovação não acontece somente na melhoria dos combustíveis, mas também no desenvolvimento de tecnologias que permitem aos seus clientes controlar, economizar e ganhar em produtividade. Como o tanque inteligente, uma das mais revolucionárias tecnologias de gestão de combustível. O tanque permite o acesso remoto e oferece o que há de mais moderno em tecnologia e automação para grandes consumidores, como os que atuam na área de transportes e agronegócio. É garantia de eficiência, economia e mais produtividade. Com mais de 25 anos de atuação, o Grupo Deslube Equador está presente em 16 estados, onde funcionários, fornecedores, prestadores de serviço e clientes aguardam a nossa chegada para o momento da distribuição. Por rodovias e dutos, pelo mar e pelos rios, o Grupo Deslube Equador não mede esforços para fazer o combustível chegar em todos os lugares. Por isso, em Itacoatiara, no Amazonas, o grupo ergueu o TFB, o maior terminal fluvial do Brasil, garantindo o abastecimento numa região que exige uma logística extremamente complexa. Para tudo isso acontecer, foi preciso muitas mãos e um só objetivo: fazer a energia que move o país chegar a todos. Uma salva de palmas. Denis, é com você? Obrigado. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde, com essa presença aqui fantástica para falar um pouco de inovação e tecnologia. E eu queria começar, acho que essa pergunta, né, o que a gente fala do novo patamar do agro e o papel do Brasil nesse patamar, ele tem a ver com duas provocações que a gente ouviu de manhã. Acho que o Edu Lira falou disso, né, o que o agro é uma alavanca para criar um Brasil diferente, mais próspero, mais rico. E, do outro lado, um ponto que meu sócio, o Rangel, trouxe: inovação não é aquilo que acontece no laboratório, mas é o que aparece no vídeo aqui da Deslube. Cara, lá na ponta, lá entregando na prática, em escala, o que precisa, o que é necessário. Então, eu queria conectar essas duas pontas aqui nessa conversa,
Mas antes eu queria começar com uma perspectiva histórica, né, que eu acho super importante para a gente ter. Os economistas falam nas grandes ondas de mudança. Infelizmente, o Brasil perdeu a última delas, há 250 anos atrás, e a gente passou 250 anos nos lamentando como economia emergente. Isso aqui é a Revolução Industrial, foi a primeira vez que a gente colocou a inovação como ferramenta de produtividade, e o fato é que o Brasil entrou atrasado, fez pouco e perdeu o gás muito cedo. Quando a gente olha os eixos aqui de economia pelo um corte do PIB, né, da economia nacional, todos os países que fizeram isso baseado numa coisa chamada indústria manufatura, né? Essa foi a grande onda. Só que quando a gente olha para o que aconteceu no Brasil, a gente ficou preso na armadilha da renda média, um país de renda média, porque o Brasil se desindustrializou, ou seja, perdeu a onda de crescimento num momento de economia, de PIB per capita, muito baixo comparado com os outros países que conseguiram ultrapassar essa armadilha da renda média. Então, isso parece ser um bloco eterno para o Brasil. Falar, putz, a gente não conseguiu industrializar quando indústria era importante, essa onda passou e a gente ficou para trás, a gente vai ser pobre para sempre. Então, isso parece ser um pouco quase do nosso destino, né? Só que talvez a felicidade dessa geração, desse momento que a gente está vivendo, é que a gente está vivendo uma transição e uma nova onda dessas que tem... Eu gostaria de destacar as 3 grandes componentes que colocam o Brasil numa posição não só de recomeçar essa história, de se reposicionar, mas num conjunto de vantagens que são uma alavanca muito diferente do que a gente tinha há 250 anos atrás. Para mim, as 3 grandes características que eu queria destacar aqui desse momento, dessa nova onda que a gente está entrando de inovação, é a primeira e mais fundamental, a questão de uso de recursos, sustentabilidade. Com certeza isso é um diferencial e um potencializador muito grande de qualquer coisa que a gente for falar de inovação hoje. Tem um segundo ponto que foi destacado aqui muitas vezes nos painéis anteriores, que é o empoderamento das pessoas, dos consumidores nas escolhas. Então, um nível de escolha cada vez mais reforçando aspectos dos produtos, dos serviços que antes não eram tão observados. E o terceiro é uma efetiva revolução tecnológica. Aliás, mais de 90% das ilustrações que vocês veem nessa apresentação foram geradas usando Generative AI. Tá? Então, não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente, a gente já está usando no dia a dia. Mas a gente está vivendo uma revolução tecnológica impulsionando mudanças sem precedentes, desde da introdução lá dos primeiros motores a vapor em meados do século XVIII. Dando esse panorama, quais são as alavancas que a gente, como país, tem? E eu vou falar 2 delas, até para trazer assim, o contraste, né, que eu acho que é um contraste interessante, que trazem a gente para a reflexão do nosso debate. A primeira delas é que a gente pode olhar para os setores que o Brasil tem vantagem comparativa, setores industriais, e pensar, bom, talvez o Brasil não vai ser um player global importante em produção de carro, ou, sei lá, em montagem de computador, porque a gente tem indústrias que servem ao mercado interno, mas a gente não tem nenhuma empresa que seja um competidor global. Mas se a gente olhar, talvez, e aqui, só para jogar purpurina no meu histórico, eu passei 14 anos nessa empresa, e é a coisa mais inacreditável do mundo, e eu vou usar esse caso como analogia. O Brasil tem uma empresa que é um competidor global da indústria aeronáutica. Isso aqui é um motivo de orgulho brutal para o Brasil. Nenhum outro país do nosso porte conseguiu fazer isso. Mas a gente pode olhar, cara, isso aqui é uma alavanca. Mas, ok, a gente conseguiu isso a duras penas, mas, por mais importante que seja, essa é uma indústria pequena comparada ao tamanho do Brasil. Então, a gente tem que olhar para o outro lado da equação econômica, que é onde é que a gente tem, como país, vantagem absoluta? Onde é que a gente tem ativos, forças, que são únicas ou quase únicas no Brasil? E, por acaso, quando a gente olha ali para aquelas 3 características que eu mencionei dessa revolução que a gente está vendo agora, a gente tem 3 vantagens absolutas, que são muito difíceis de ser copiadas, muito difíceis de ser capturadas por outro país e que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Primeiro, a nossa capacidade de produção de alimentos. Isso é, basicamente, igualável em alguns aspectos e inigualável se a gente pensar em produtividade. O Brasil é um dos países de maior produtividade de produção agrícola e ponto. Isso se deve à nossa inteligência, às nossas características naturais e ao nosso histórico. Mas a gente também tem ativos relacionados à biodiversidade, seja a biodiversidade pelo valor intrínseco dos ativos biológicos que estão ali, seja por toda a inteligência que pode ser tirada dali para gerar novos produtos, novos alimentos, novos medicamentos, novos materiais, e também
o papel do Brasil aqui, uma fortaleza que a gente tem em toda a agenda de carbono, na manutenção e na captura de carbono. Então, esses são 3 ativos que, quando a gente olha para isso, a pergunta que eu faço todo dia é: como é que a gente vai construir o Brasil, que vai ser o país vencedor dos próximos 250 anos, vai ser o que a Inglaterra foi na primeira Revolução Industrial, olhando para esses 3 pontos de alavancagem? Porque, como dizia o presidente da empresa que eu trabalhei, presidente da Embraer, né, o Coronel Osiris Silva, o Brasil é grande demais para a gente sonhar pequeno. A gente não pode jogar fora essa janela de oportunidade que se abre uma vez a cada 250 anos e que, por acaso, agora abriu a janela no nosso quintal, porque ela valoriza aquilo que a gente tem de único como país. Então, esse, para mim, é o nosso desafio de como é que a gente vai construir um sistema de inovação para mudar a trajetória de crescimento do Brasil, para a gente não ficar correndo atrás de tentar replicar trajetórias de crescimento de outros países e criar uma trajetória que é única. Por acaso a gente sabe fazer isso? Eu volto rapidamente no exemplo da Embraer. É a coisa mais improvável do mundo um país como o Brasil ter uma Embraer, mas a gente, lá na década de 50, fez primeiro a escola de engenharia, o ITA, onde eu estudei, fez o CTA, que é um instituto de pesquisa para gerar tecnologia, e depois fez a Embraer, que era a empresa para produzir e vender. Quando a gente olha para a cadeia do agro, como é que a gente vai trazer inovação e tecnologia para criar não só um agro mais competitivo, mas para esse agro mais competitivo influenciar a criação de valor cadeia acima, novos produtos, novas indústrias de alimento, novas ofertas, cadeia para baixo. Como é que a gente vai para, só para ficar na fotografia da frase do Coronel Osiris, como é que a gente vai, não existe país melhor no mundo para criar uma indústria de drones na agricultura do que o Brasil, porque a gente tem os drones, a gente tem a agricultura. Então, como é que a gente vai criar todos os serviços de suporte desse agro em equipamentos? Qual vai ser a startup que vai escalar e virar uma big tech de inteligência artificial aplicada em serviços agro? Isso tem tudo para acontecer no Brasil e em mais nenhum lugar do mundo. E como é que a gente vai fazer o transbordamento disso? Como é que as pessoas, as tecnologias, os conhecimentos que foram gerados nessa cadeia vão se transbordar para criar novas cadeias no Brasil, graças a esse esforço de inovação que foi feito na criação desse agro? Então, essa é a minha grande tese. Quando as pessoas perguntam para mim qual é a sua tese de investimento no Brasil, para mim é essa. É a gente usar o agro e todo esse contorno conectado com sustentabilidade como alavanca de criação do Brasil, que consegue passar essa armadilha que a gente está preso com 3 trajetórias de inovação, melhorando, transformando aquilo que está estabelecido, trazendo eficiência para o que está estabelecido, substituindo, criando novos espaços, criando novos produtos, novos serviços, mas também avançando a fronteira, criando coisas novas, espaços de oportunidade que hoje sequer existem, ou que hoje são muito emergentes, são muito insignificantes, mas que em 5, 10, 15 anos vão ser os grandes espaços de oportunidade que a gente tem pela frente. Então, esse era o pano de fundo que eu queria colocar para a nossa conversa, a grande fotografia, que eu acho que ajuda a situar um pouco de toda a conversa, o diálogo que eu queria ter com o Sérgio, com o Felipe, que trazem histórias aqui fantásticas para a gente compartilhar. E eu já queria começar na primeira pergunta para os dois, começando pelo Sérgio, depois ouvir do Felipe, né? Porque são 2 jornadas de inovação que são muito diferentes, mas complementares. Porque quando a gente olha o caso de Slub, é uma inovação, por assim dizer, de dentro para fora. Você está impactando a transformação do agro, transformando algo que já existe. E no caso do Felipe, é uma inovação de fora para dentro, trazendo uma coisa nova. Quando eu olho as minhas 2 trajetórias, né, você tem a trajetória do transformar e você tem a trajetória do criar aqui no nosso palco, com aplicações práticas. Então, eu queria que eles contassem um pouco da história, da jornada de inovação das organizações que eles estão aqui representando e como é que vocês fizeram isso por essas 2 perspectivas. Depois a gente tem vários pontos aqui para explorar, mas queria começar por aí. Sérgio, por favor. Bom, muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, eu queria aqui parabenizar o LEAD Mato Grosso, né, pelo evento. Realmente está de altíssimo nível, muito bem feito. As palestras e os painéis aqui de altíssima qualidade. Como também a pessoa do Evandro, que nos convidou aqui para o evento. Eu faço parte do ambiente LEAD no estado de Pernambuco, sou conselheiro. Conheço bem a dinâmica, como é a importância desse ecossistema do LEAD, o quanto é impactante na economia dos locais. Pelo que eu soube, o LEAD está se implantando aqui no Mato Grosso. É um estado que é muito pró-negócio. A gente, desde o começo que chegou aqui no estado, foi muito bem recebido.
é um estado que realmente ele se diferencia, né? Até parece que o trato com o funcionalismo público é com o setor privado, e isso, de fato, traz, vamos dizer assim, grande alegria para empresários que querem realmente desenvolver aonde empreende. Bom, falando um pouco aqui da nossa história, né? A Dislube é uma empresa de 25 anos, naturalmente, quando foi iniciada, o pensamento dela era simples e direto em relação à venda de combustível. Com o passar do tempo, principalmente depois que eu assumi aí a posição de CEO, eu sou acionista da empresa, mas em 2019, 2020, aliás, exatamente no meio da pandemia, foi-me dado aí o honroso, né, papel de CEO da empresa. E um dos grandes desafios que os acionistas, os demais acionistas colocaram para mim, foi exatamente a gente se inserir de uma maneira mais forte, né, mais contundente aí, nessa questão da tecnologia, né, implantar tecnologia na empresa e se envolver também aí na transição energética de uma maneira mais forte. Além do combustível que nós comercializamos aí, fóssil, né, existe um grande volume de biocombustível comercializado também pela empresa, que vai aproximadamente em 35%. Além da comercialização, também há um impacto forte nas cadeias produtivas. Nós somos grandes clientes aí de produtores de biodiesel, de etanol. Temos a honra de ser a nota número 1 da Impasa, uma empresa que trouxe um movimento muito interessante aqui para o estado do Mato Grosso, como a primeira produtora de etanol de milho do estado. A gente tem uma relação comercial muito forte com eles. E temos a honra de ser a primeira nota de lá, e isso fica na história nossa. Bom, mas colocando aqui o que é que nos faz, né, e o caminho da tecnologia e da inovação de uma empresa que tem aí, vamos dizer assim, uma atividade um tanto quanto convencional como uma venda de combustível. Logo nos primeiros meses que eu assumi o cargo, fizemos algumas reuniões internas, identificamos aí a necessidade da gente evoluir com essa coisa da transição energética. Nós temos um produto denominado Dura Mais, que esse produto é um produto que é catalisado e traz uma economia no consumo de combustível, além de uma diminuição muito grande da emissão de poluentes. Então, dentro dessa forma aí, né, de comercializar nova, de descomoditizar o combustível, a gente apostou forte nesse produto. Esse produto, de fato, ele tem feito a diferença aí, tanto no resultado da empresa, como na entrega para os clientes, como também aceleramos os processos tecnológicos que nós tínhamos na empresa, trazendo e colocando aí em prática uma ferramenta chamada Smart Tank, ou tanque inteligente, onde a gente já tem aí uma série de clientes, aproximadamente 45 clientes. Nós apostamos firmemente que esse é um produto que tem um apelo muito grande, porque, como falou-se aqui pela parte da manhã, essa coisa da sustentabilidade, ela começa exatamente pela racionalização do uso dos recursos. Então, a soma desses dois produtos, ele acaba entregando para o produtor, além de um produto de alta qualidade, a possibilidade dele conseguir controlar, do começo ao fim, a jornada do combustível, desde que chega na fazenda até o abastecimento de cada implemento ou de cada caminhão, isso tudo de uma forma remota, tudo automatizado, deixando espaço para o produtor ou para seus colaboradores desenvolver outras atividades tão importantes quanto na empresa. A gente sabe que combustível é um insumo importantíssimo, juntamente aí com defensivo agrícola,
fertilizante e a própria terra, eu acho que faz aí uma boa parte do custo do produtor. Então, a gente aposta nisso aí como uma ferramenta, como um produto de qualidade e uma ferramenta tecnológica de controle para poder, vamos dizer assim, participar desse ecossistema que está em evolução. O agro brasileiro, sem dúvida nenhuma, é um setor que tem se mostrado à prova de crise, né? É o que tem conseguido aí manter a economia do Brasil de uma forma em evidência no mundo inteiro. Como o senhor falou aqui anteriormente, o Brasil não pode perder essa chance de ser protagonista, e eu acho que a tecnologia aplicada juntamente com o agro, que o Brasil tem um grande potencial de crescimento, já é uma grande potência e tem um potencial muito grande para crescer, é uma maneira de se colocar no mundo aí como uma opção muito competitiva e que, além de alimentar o mundo, é uma boa oportunidade de aplicar novas tecnologias. Fiquei encantado aqui com tudo que eu escutei hoje pela manhã. A gente que vive, né, um pouco fora desse setor e nas grandes cidades, a gente, nesses momentos aqui, nesses eventos, é que a gente vê a efervescência do que acontece no campo, né? O quanto tem de tecnologia aplicado no agro brasileiro. Muitas pessoas até faz algum tipo de crítica em relação ao modelo econômico do Brasil, de produção e não industrialização, mas a gente vê que essa é uma grande locomotiva, né? É um grande meio de alavancar aí muito tipo de tecnologia e de uma maneira sustentável, onde a gente, de fato, como brasileiro, sente muito orgulho. Bacana, muito obrigado. Felipe, conta um pouco da tua jornada, como é que você montou essa jornada de inovação? Maravilha, boa tarde, pessoal. Obrigado, Denis, pela pergunta. Gostaria de agradecer ao time da LEAD, da UI, pelo convite. É um grande prazer estar aqui em Cuiabá, que inclusive é um dos estados que a gente tem alguns projetos, então vai ser bem bacana poder falar um pouco. Eu sou gaúcho, sou formado em agronegócio sustentável na Holanda, e foi na Holanda que eu criei a Renature. Sou fundador e Chief Impact Officer da Renature. O motivo pelo qual eu fui para a Holanda há 8 anos atrás é porque eu vi que essa agenda de agricultura regenerativa no Brasil ela estava muito atrasada. E por que eu fui para essa agenda de agricultura regenerativa? Eu venho de família de produtores de grande escala de citros no interior de São Paulo, e conhecendo melhores práticas sustentáveis, regenerativas, e vendo os impactos do agro no meio ambiente, e a gente tem um país com potencial enorme de sequestro de carbono no solo, que hoje a gente não consegue chegar nem a 2% de matéria orgânica no solo. Então, o case que a Vanessa apresentou de 3%, eu acho um case incrível para se usar como referência. Eu acho que tudo isso me fez questionar bastante a forma como a gente está tratando os nossos ecossistemas de forma finita, né? E a gente tem recursos que são de forma infinita. A gente tem recursos que são finitos no nosso planeta e o agronegócio tem um papel fundamental para ser essa ferramenta de utilizar esses recursos da melhor maneira possível. Então, vendo tudo isso, eu queria muito tornar essa agenda de agricultura regenerativa mainstream, e vi que no Brasil, isso há 8 anos atrás, era inviável, porque até mesmo a sustentabilidade não era um termo muito comum. Então, eu fui para a Holanda e foi lá que eu me conectei com pessoas que tanto levam a sério quanto investem nessas práticas regenerativas. E a gente fundou a Renature há 5 anos e meio atrás. A Renature é uma organização híbrida, então ela tem o lado filantrópico, fundação, e o lado for-profit pela empresa. O lado filantrópico, fundação, a gente recebe recursos da Comissão Europeia, filantrópicos, principalmente da Suíça, para apoiar pequenos produtores no sul do globo, principalmente Brasil, México, Quênia e Indonésia, onde tem muita vulnerabilidade climática, degradação do solo e desmatamento, para fazer a transição de práticas convencionais para as práticas regenerativas. E pela empresa Renature, a gente apoia as empresas corporativas
né? Então, muitas das grandes empresas da indústria alimentícia, da indústria da fashion e algumas outras, na transição de práticas. A gente trabalha muito com a questão da transição através da assistência técnica no campo, né? Implementação de campo, na parte de monitoramento de indicadores de impacto. Então, a gente acompanhar os resultados. Nosso amigo da Yara comentou antes que a agricultura regenerativa ela é baseada em resultados e não em práticas, né? Claro que a gente tem as práticas que a gente segue para chegar num nível regenerativo maior, que é o plantio direto, a transição para insumos biológicos, até mesmo a cobertura de solo, que é fundamental, e também a diversificação, né? Que nem a Vanessa comentou, que o consórcio é fundamental. Então, assim, a gente segue essas práticas, mas o resultado é o mais fundamental. E a gente está co-criando, junto com a Embrapa, agora, uma taxonomia para contexto Brasil tropical do que é agricultura regenerativa. Para a gente consolidar essa taxonomia, para conseguir criar uma credibilidade maior no mercado sobre assumir compromissos e metas ambiciosas para essas práticas. Então, a gente está co-criando com eles esses canais. Então, falando um pouquinho dos projetos aqui no Mato Grosso, só para finalizar, a gente tem projetos desde Primavera do Leste, 4.500 hectares numa fazenda chamada Costa Aquino, num projeto de parceria com a JBS, com a Seara Incrível, que é a nova marca de proteína vegetal deles, que eles estão fazendo os hambúrgueres sem carne, enfim, de soja, de ervilha. E a gente está criando um consórcio dentro da fazenda de ILP, Integração Lavoura-Pecuária, que hoje já está tendo mais sacas por hectare de soja e de algodão. Então, essa soja, algodão e pecuária. E a gente já está vendo também avanços na questão de diminuição de custos de insumos. Então, assim, você diminui o custo, consegue aumentar a produtividade, e a gente está prospectando aí um aumento de 12% de rentabilidade por hectare a partir do ano 4. Então, assim, esse é um dos cases que é super interessante, que a gente está usando, criando um programa regenerativo para a indústria plant-based, que está muito forte, a JBS está investindo muito nisso, para a gente conseguir criar soluções para a cadeia da soja, que hoje é um grande desafio. E o Mato Grosso tem sido protagonista também com a cobertura de solo, plantio direto para a soja, mas acho que dá para ir além, que é a questão do consórcio, é a questão da resiliência climática. Então, não basta somente fazer plantio direto e cobertura de solo e se denominar regenerativo, você precisa pensar na paisagem como um todo. A resiliência da propriedade vai ser o principal indicador de sucesso econômico do produtor. Então, por exemplo, num projeto que a gente tem com a Nespresso, no Cerrado Mineiro, a gente comparou uma fazenda regenerativa e uma fazenda convencional que estão 5 quilômetros de distância uma da outra. Na fazenda convencional, teve uma queda de 25% nas geadas que a gente teve há 2 anos atrás na produtividade de café. Enquanto numa fazenda vizinha de 5 quilômetros de distância, regenerativa, teve 0% de perda por conta da geada. Então, assim, a resiliência climática para a propriedade vai ter um impacto direto na economia do produtor e, consequentemente, no PIB nacional, e nessa representatividade do agronegócio. Outro case que é bem bacana que a gente está trabalhando aqui no Mato Grosso é com o Rabobank, que eles desenvolveram o Carbon Bank, que é um banco de carbono, em um projeto piloto que a gente está rodando aqui no Mato Grosso, desenhando fazendas regenerativas que tenham um balanço de carbono suficiente para justificar a certificação e a venda desses ativos de carbono da propriedade, em algumas fazendas pilotos que está sendo rodado. Outro também é com o Grupo LOX, que a gente fez uma parceria com a Agri3 e com o Rabobank e com o IDH para desenvolver um planejamento de transição para a agricultura regenerativa do Grupo LOX. E, recentemente, em Amsterdã, lançamos no Better Cotton Initiative o programa Regenera, mais um programa Regenera sendo falado aqui em público. A gente já foi lançado esse programa, então vocês podem pesquisar no site da AMAGE, uma parceria que a gente desenvolveu para criar esse programa Regenera, para incentivar primeiramente a fazenda deles de 400 mil hectares para fazer a transição para a agricultura regenerativa e, posteriormente, os outros fornecedores de soja e de algodão, que somam 15 milhões de hectares. Então, a gente criou esse programa para apoiar a MAGE na construção do que é a agricultura regenerativa para o contexto da MAGE, mas, principalmente, desenvolver uma lista de KPIs, de indicadores, que a gente quer monitorar para acompanhar o sucesso, porque a agricultura regenerativa ela não é somente práticas, mas ela é resultado. Então, a gente precisa acompanhar, monitorar e reportar esses indicadores de sucesso.
Não, muito bacana, as duas trajetórias. Eu queria, Felipe, perguntar para você, você mencionou algumas coisas que chamou a atenção. Primeiro, é desmistificar esse compromisso que às vezes é colocado entre ser sustentável e ser rentável, e essas coisas caminham juntas, obviamente, né? Eu achei muito interessante isso. Mas, quando você estava falando, você mencionou governo, mencionou fundações, mencionou empresas grandes, os produtores, eventualmente até as comunidades. Como é que é essa articulação desse ecossistema diverso? Como é que você traz uma linguagem comum para conseguir cooperar e entregar essas soluções em conjunto? Perfeito, Denis. Essa eu acho uma ótima pergunta, porque a gente trabalha muito na Renate de uma forma até meio reativa, no sentido de que vem uma demanda da indústria pela transição muito por conta das dores que eles sentem dentro da cadeia de suprimentos por conta dos impactos climáticos. Então, assim, quem está mais sentindo a dor hoje? É o setor privado ou é o governo sobre os impactos na produtividade, nas mudanças climáticas? Então, assim, o senso de urgência dos governos é muito menor do que o setor privado. Então, a gente tem trabalhado primeiramente com o setor privado, que tem investido e acreditado nessa transição para a agricultura regenerativa, que a gente consegue melhorar a qualidade do solo, mitigar as mudanças climáticas. Mas agora a gente está vendo resultados também de governos. Acabou de ser lançado um fundo de 139 milhões de euros para um projeto de agricultura regenerativa no governo holandês, onde a gente vai estar trabalhando com a Wageningen University, que é uma das também maiores referências de universidades globais do agro, para apoiar os produtores, que teve uma crise muito forte para alguns que acompanharam o processo na Holanda, né, com a questão da crise dos produtores com a questão do nitrogênio, enfim, com a quantidade de vacas nas fazendas. Então, a gente está oferecendo soluções para esses produtores, trazendo a agricultura regenerativa como uma premissa de transição e de monetização através dessas práticas e do uso do capital natural. Então, o governo está entrando nessas atividades. Esse governo agora atual também está começando alguns programas de incentivo, mas o setor privado tem sentido uma urgência muito maior, então a gente tem trabalhado mais próximo do setor privado. Então, claro que a gente está também fazendo algum trabalho de diligência em alguns fundos, como a da AXA Climate, um fundo de 2 bilhões que eles lançaram com a Unilever, que a gente está fazendo um papel de diligência para filtrar os investimentos que eles estão fazendo para a agricultura regenerativa. Então, você vê que estão vindo muitos asset managers também, fundos e bancos investindo nessas práticas através de blended finance, né? Então, a gente precisa de diferentes instrumentos financeiros para viabilizar a transição em larga escala. E no Brasil, a gente tem todo o potencial para tornar os nossos ativos de uso de terra, né, que são não só as culturas agrícolas, mas os ativos ambientais, premiums para o mercado europeu. Então, a gente tem, por exemplo, um projeto com a Miele, que é uma empresa alemã de refrigeração, que, em vez de que pagou R$3.000 a saca de café aqui no Brasil, sendo que é R$1.500 a saca de café, em média. Então, assim, os premiums estão sendo cada vez mais levados em consideração pelas grandes empresas europeias, porque elas estão buscando culturas que sejam livres de desmatamento, mas, acima disso, sejam regenerativas, né? Então, acho que há um potencial muito grande aqui no Brasil. Bacana. Sérgio, falando de um ecossistema diferente, que é o ecossistema interno da empresa, é muito difícil inovar numa empresa já estabelecida, que tem suas práticas, e que você, provavelmente, lá quando vocês começaram a falar de transição energética e criar novos produtos, a gente, como numa empresa grande, vai enfrentar alguns desafios. E mais ainda para escalar, para colocar isso nos lugares mais improváveis, nos volumes mais inacreditáveis. Conta um pouco assim, de como é que foi vencer esse desafio de fazer uma empresa já estabelecida, que já tem seus resultados, tem a cobrança por resultado em outro nível, se transformar e criar esses novos produtos, investir em novas tecnologias. Bom, o primeiro ponto é exatamente fazer disso um aliado para trazer resultado. Nós temos um grupo lá que discute tecnologia e inovação dentro de nossa empresa. Tem um líder que identifica, não sei se vocês sabem, mas Recife hoje é um dos polos de tecnologia do Brasil, né, através do Porto Digital. Então, nós temos um líder de inovação na nossa empresa, que naturalmente ele tem que entender do nosso negócio. Há algumas discussões para tocar conceito, e essa liderança de inovação
ela identifica alguns provedores de soluções aí para a aplicação em nosso negócio, sem fugir, vamos dizer assim, do que a gente já faz hoje, essencialmente, e trazendo mais alguma novidade, desde que seja aprovada por um comitê que é formado lá por alguns diretores, né? Qual é o grande ponto desse negócio? Tudo que a gente parte para a inovação, a gente coloca o nosso cliente no centro das decisões. Se de repente o meu diretor comercial ou o meu diretor operacional, ele enxerga uma necessidade no mercado, ele traz esse assunto para dentro da empresa e a gente tem uma completa abertura com isso, apesar de eu não ser aí da geração Z nem a Y, mas eu tenho a cabeça muito aberta para discutir tecnologia e aplicar no nosso dia a dia. Então, esse líder de inovação, ele faz as discussões necessárias que for. Esses projetos, a gente trabalha com um orçamento extra ao orçamento convencional da empresa. A gente tem lá uma verba, vamos dizer assim, separada para aplicar nas inovações. E, naturalmente, os acionistas da empresa, como o conselho da empresa, eles enxergam isso aí com muito bons olhos, porque tudo que a gente faz, quando o resultado não vem imediatamente, mas no médio e longo prazo, esse resultado vem. Então, da mesma forma que essas empresas inovadoras aí, que eu estou escutando muito falar aí em regeneração de solo, aplicam aí as tecnologias, né, coisa muito nova, a empresa de economia, vamos dizer assim, tradicional, eu diria que é uma questão de sobrevivência aplicar essas inovações. Não dá para ficar vendo a tecnologia chegar, o mundo passar, e a gente não se inserir nesse processo. Naturalmente, eu acho que todo mundo que quer implantar qualquer projeto ou tecnologia dentro da empresa tem que mirar exatamente qual o objetivo que quer ser alcançado. No nosso caso, o cliente ele fica no centro das decisões. Não é que ele tome a decisão por a gente, mas na interpretação de conversas que nós temos no dia a dia com os clientes, é o que nos faz tomar decisão. Então, dentro desse processo aonde a gente encontra aí pessoas de mercado mais antigo, pessoas muito novas aí de startups, de muitos projetos também que não funcionam de primeira. Algumas coisas a gente faz investimento e termina não tendo o retorno esperado, mas dentro desse ambiente de startup a gente reconhece que esse é o modelo. Mesmo quando você faz algumas tentativas e acerta em uma ou duas, o retorno é suficiente para o que a gente espera. Então, é exatamente esse ambiente, esse ecossistema, que faz a gente se renovar e pensar sempre na implementação aí de inovação e de novas tecnologias. Excelente, excelente. Bom, eu que sou um cara de há mais de 20 anos de inovação, eu fico super feliz de ouvir isso numa empresa estabelecida. Mas você mencionou um aspecto específico, eu queria ouvir um pouco de vocês, começando pelo Sérgio. Você falou do Porto Digital, lá em Recife, né? E é super bacana a gente estar num evento aqui, no Mato Grosso, porque uma outra coisa que você mencionou é a questão do cliente no centro. Mas é o cliente, é o produtor, é a comunidade no centro da inovação, porque a inovação ela tem que impactar na ponta, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês como é que é fazer inovação fora de grande centro. Quando a gente pensa em inovação, o preconceito tradicional, a inovação, sei lá, Rio, São Paulo, tem que estar na USP, na Unicamp ou na UFRJ, e tem muita inovação importantíssima acontecendo na ponta aqui, porque é aqui que tem que acontecer essa inovação, no caso, nos seus clientes, nas fazendas, ou direto conversando nas fazendas lá que estão implementando sistemas generativos. Quais são os desafios e como é que vocês têm trabalhado esses desafios de fazer essa inovação fora do tradicional, seja nas dimensões de acesso a pessoas, a competências, preciso contratar um engenheiro de software ou um engenheiro agrônomo que tem uma competência específica, um engenheiro químico, acesso a laboratório, acesso a financiamento, pensando nos grandes fundos de financiamento que a gente tem para inovação e tecnologia no Brasil, FINEP, BNDES. Então, conta um pouco assim desse desafio e como é que vocês têm superado. Sérgio, por favor. Bom, no nosso caso específico, né, o que a gente enxerga, primeiro,
a informação, a informatização e a internet de alta velocidade, ela tem facilitado muito a implementação de tecnologia fora dos grandes centros. A gente tem um conceito lá interno com a gente, inovação é uma palavra muito ampla, né? Mas a gente trabalha internamente lá que inovação para a gente é fazer, muitas vezes, uma coisa que sempre foi feita de uma maneira melhor, é fazer o mais com menos. Então, dentro dessa simplicidade, sem ser simplista, né, a gente termina levando, vamos dizer assim, um modelo que foi discutido internamente ou com técnicos da área de tecnologia, juntamente com a vontade do cliente, conhecendo o negócio do cliente, que para mim é fundamental, né? Eu acho que para você aplicar uma tecnologia bem feita, tecnologia você tem aí de diversas maneiras. Agora, você conseguir aplicar isso de uma maneira racional e que, de fato, tenha efeitos práticos no negócio, para mim, essa é a que vale. Então, a gente tem encontrado aí, em muitas cidades do interior do Brasil, muita tecnologia avançada, exatamente por conta disso que eu tinha falado anteriormente, né? A internet, a gente tem alguns cases aqui, que a gente consegue controlar um smart tank numa fazenda muito distante por conta da tecnologia da Starlink. Isso possibilitou, com a placa solar e com a antena da Starlink, possibilitou o cara estar a quilômetros e quilômetros de distância de um grande centro ou de um lugar que tem a internet, e a gente consiga entregar para o nosso cliente o controle efetivo daquele combustível que foi colocado no tanque do cara, no tanque do produtor. Então, para mim, isso faz uma diferença gigantesca, né? Hoje a distância já não existe mais fronteira, já não existe mais distância. A internet acabou encurtando essa distância toda que existia anteriormente. Então, desta forma, né, entendendo o negócio do cliente, aplicando uma tecnologia que a gente acha que tem efeito na prática, que a gente consegue entregar o que o cliente quer e trazer o resultado para a empresa. Mantendo assim, vamos dizer assim, o nosso negócio sustentável, ajudando a evolução da produção do nosso cliente e de uma maneira eficaz. Bacana. Felipe, como é que é fazer um experimento numa fazenda no meio do cerrado, sem estar num laboratório, sem ter os controles, trazendo as pessoas certas, medindo o resultado, conectando com as tecnologias quando estão disponíveis? Como é que tem sido essa jornada de vocês? Porque, certamente, você, por um lado, tem todo um suporte por estar na Europa e todos os programas de financiamento que você mencionou, tem os programas quadro e tudo mais, que nem sempre a gente tem aqui no Brasil, mas, por outro lado, tem esse desafio de inovar ali na ponta, né? Como é que é essa inovação lá com a bota suja, sem estar no laboratório com ar-condicionado? Perfeito, Tênis. Então, com certeza é um distanciamento muito grande, né, do que acontece no escritório, do que acontece na prática. Esse projeto que a gente fez até com Rabobank, Carbon Bank, aqui no Mato Grosso, foi um desses cases. Assim, né? A ideia deles era plantar basicamente uma floresta dentro da área produtiva dos produtores aqui no Mato Grosso, árvores no meio da plantação de soja, e eles vieram aqui achando que os produtores eles iam gostar dessa ideia. Então, assim, para entender um pouco do contexto de como é essa diferença, né? Mas, assim, para nós, o que foi interessante é ver que são algumas das culturas que a gente mais trabalha aqui no Mato Grosso, principalmente soja e algodão, são culturas que precisam de muita tecnologia, inovação, para atender a demanda a larga escala quando você quer atribuir as práticas regenerativas. E hoje não existem o suficiente de máquinas adaptadas a essas práticas regenerativas. Sim, você tem algumas máquinas para plantio direto, sim, você tem algumas que estão começando a vir para cobertura de solo, tem algumas sendo desenvolvidas para diversificação, mas essa aí da diversificação é o maior desafio, porque você utilizar máquinas que entendam, vamos dizer assim, o manejo dessas áreas mais diversificadas e a colheita desses produtos diversificados, a gente precisa de novas máquinas. Foi por isso que a gente criou um hackathon
com uma universidade chamada TU Delft, da Holanda, que é uma universidade de tecnologia, para incentivar novos estudantes, doutorandos, mas também pesquisadores, a desenvolver máquinas e robótica para apoiar a escalabilidade de agricultura regenerativa. Então, assim, a gente está começando a ver quais são as máquinas que podem agregar nessa escalabilidade para atender a demanda que a gente tem crescente global para a produção de alimentos, né? Então, como é que a gente vai conseguir garantir segurança alimentar para 10 bi de pessoas até 2050, se a gente tem o potencial de chegar a 93% de solo degradado até lá, tem segundo o dado da FAO. Então, a gente, para evitar a degradação do solo, a gente precisa urgentemente começar a mudar as práticas, sequestrar carbono no solo, aumentar a biodiversidade, e para você fazer tudo isso, plantio direto e cobertura do solo agregam, sim, mas não é o suficiente. A diversificação da paisagem é uma das práticas mais fundamentais para a gente atingir realmente uma resiliência ambiental na propriedade. E a tecnologia, para atingir essa escala suficiente, ela é necessária. E hoje a gente não tem o suficiente de maquinários. A John Deere ainda não desenvolveu máquinas adaptadas à agricultura regenerativa de larga escala. Então, a gente está buscando essas ferramentas para viabilizar isso. E, enfim, eu acho que tem um potencial muito enorme também para essas empresas de maquinários para inovar nessa área. Muito bacana. A gente tem aqui, estamos acabando já o nosso tempo. Eu queria a última pergunta para cada um, uma pergunta a mesma aqui para vocês, mas novamente explorando um pouco a jornada do empreendedor e a jornada do empresário, do executivo da grande empresa, porque acho que o nosso desafio para a gente que está aqui, a gente que gosta de inovação, a gente vibra na inovação, o nosso desafio todo dia de manhã é acordar e falar, hoje eu vou converter mais um. Hoje eu tenho que convencer mais um desses aqui a fazer uma área de inovação, começar um projeto de inovação na empresa dele. Então, eu queria ouvir de vocês aí nos nossos últimos 8 minutos, que lições, que aprendizados, que motivações vocês deixam para cada um aqui sair daqui, anotar no caderninho, falar, amanhã eu vou fazer isso diferente, porque eu estou começando a minha jornada de inovação. Eu vou começar pelo Felipe, então, fala um pouco assim dos seus aprendizados do ponto de vista do empreendedor, depois ouvir do Sérgio, do executivo. Perfeito. Não, agradeço. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o fator mais impactante, inspiracional para a gente realizar algum tipo de mudança e pegar um pouco do que foi fisgado aqui nesse evento, eu acho que, na minha perspectiva, é a visita de campo, é ver com os próprios olhos uma fazenda que está atendendo essas práticas sustentáveis, regenerativas, e você vê na prática como é a realidade de um produtor, quais são os desafios do produtor. Por isso que eu gostei bastante do quarto elemento do ESG da Vanessa, que é o contexto regional, né? Porque se a gente não entender a realidade do produtor, como é que a gente quer fazer uma intervenção naquela propriedade? Então, assim, vá conversar com o produtor, entenda os desafios dele, se inspire pelo que ele está fazendo, porque todos eles ali estão batalhando para a gente ter as 3 refeições que a gente tem no dia, e eles têm as dificuldades deles, e a gente precisa escutá-los, aprender com eles e apoiá-los, né, nesse período de transição que é uma demanda global, que é uma demanda urgente, né? A gente está aí falando de um status climático muito relevante, por isso que é importante a gente monitorar esses avanços. E então, assim, minha recomendação é vá visitar um produtor que esteja praticando práticas regenerativas, sustentáveis, para você ver na prática como funciona e se inspirar. Bacana. Sérgio, as suas lições pessoais aí e como é que você motiva cada um aqui para sair daqui e começar a sua jornada de inovação? A primeira coisa é que o empresário, se quiser continuar vivo, né, ele não pode jamais deixar o espírito de empreendedor. O empreendedorismo é uma coisa que termina mexendo com a gente, é o que faz. Eu saí de Recife ontem às 13 horas e ir para uma reunião no Rio de Janeiro, um jantar, pegar um avião lá de 6 horas da manhã e chegar aqui de novo. Eu acho que esse é o tipo de coisa que nos move, né? O empreendedorismo é querer conhecer as pessoas, é entender as demandas,
Então, esse espírito, ele jamais ele pode adormecer, né, de empreendedorismo. Da mesma forma que eu, quando comecei aí, próximo de 20 anos de idade, que tinha meus sonhos e até hoje eu tenho, né, é essa força de empreender que nos mantém aqui com energia, que nos mantém vivo. Eu tenho até um sócio que ele fala que a gente é viciado em empreender, né? No ano que a gente não consegue emplacar nenhum projeto de relevância para dentro da empresa, parece que as pessoas se incomodam. Isso termina contaminando a nossa equipe como um todo, né? Na pandemia, por exemplo, enquanto a grande parte do mundo reclamava aí, nós inauguramos, em plena pandemia, 2 terminais de combustível, de uma maneira assim, com muita força, né, com muita perseverança. Então, no final, eu acho que vale tanto para os novos, né, que estão iniciando aí, seja do ponto de vista de empreender, ou de tecnologia, ou de alguma coisa mais convencional, como os mais experientes. Para mim, resiliência é a palavra de ordem. É a gente ter foco, né, traçar bem os objetivos, naturalmente, quando precisar, corrigir as rotas, não ter vergonha de fazer isso, ser prático, pragmático no que vai fazer. Agora, por exemplo, essa onda toda que a gente está vendo aqui de transição energética, de transição ambiental, a gente não pode ir contra isso, né? Eu acho que a gente tem que adaptar-se, né? O modelo que a gente tem, se não está nessa linha, passar a fazer, estudar sempre. Esse é um ponto que a gente não pode abrir mão, né? Olhar a tendência e ao mesmo ponto fundamento. Fundamento, para mim, é um ponto inegociável. Fundamento é uma coisa que é implacável. Ele pode até não acontecer naquele momento que você queria que acontecesse, mas contra fundamento ninguém consegue ir. O fundamento, quando não acontece hoje, ele vai acontecer amanhã. Então, as pessoas que estão aqui, né, cada um procura entender melhor do seu negócio, seja de advocacia, seja de agricultura, colocar energia nesse negócio e acreditar e energizar as pessoas que estão trabalhando, porque, afinal de contas, né, eu escutei aqui mais cedo alguma parábola aí de um pé de eucalipto, e eu acho que é exatamente assim que acontece, né? Quando a gente não consegue crescer levando junto quem está conosco, termina sendo uma jornada curta ou uma jornada incompleta. Então, basicamente é isso. Eu acho que todas as pessoas que acompanham a gente, seja de forma de colaborador interno ou externo, às vezes um conselheiro, às vezes um consultor, quando o principal cresce, todo mundo tem que ir junto conosco. Então, esse é vamos dizer assim, no meus 51 anos de idade, é essa jornada aí que eu posso contar para vocês, e não me arrependo de nenhum momento, nem das noites de sono que eu passei, que eu fiquei sem dormir, né, por conta de algum projeto ou algum desejo que eu tinha que acontecesse. Mas, no final, é esse esforço que nos trouxe até aqui. Não sou filho de uma família rica, né? A minha família é uma família de classe média alta. A gente conseguiu chegar muito mais longe do que os nossos pais e, naturalmente, foi reconhecendo as oportunidades, foi vendo, foi implantando as tecnologias. Então, enfim, a inovação, como a gente tinha falado aqui anteriormente, ela tem uma grande dose ou uma grande parte do sucesso de nossa empresa. Só para adicionar aqui, eu queria fazer até uma pergunta. Eu não quero gerar pânico nem nada, mas quem gosta de café e vinho aqui? Levanta a mão, por favor. Café e vinho. Tá, bastante gente, ótimo. Sabia que tem projeções hoje da FAO que dizem que se a gente continuar produzindo café e uva, como a gente produz hoje, a gente vai ficar sem café e vinho até 2050? Então, é só um dado para a gente repensar na forma como a gente está produzindo as nossas culturas agrícolas, e a gente começar a trazer na prática, porque a sustentabilidade não é para amanhã, ela é para hoje. Então, juntos, trazendo as soluções, a gente consegue reverter esse cenário. Mas a gente precisa colaborar, porque todo mundo, cada um tem a sua iniciativa, e cada um fala um do outro, e vai criando essa segregação, mas a gente precisa se somar, trazer os esforços conjuntos para mitigar esses desafios que vão além do nosso poder
e eu acho que a gente tem essa capacidade. Então, só para compartilhar um pouco o senso de colaboração, mas também de urgência para esse tema que a gente está trazendo hoje. Não, muito bacana. Acho que tem uma pergunta aqui que está chegando para o Felipe, mas se eu pudesse dar uma dica, eu vou usar meu papel aqui de moderador, né? Se conectem com as histórias de inovação, ouçam, conversem com outros empreendedores, sejam empreendedores empresários ou empreendedores de startups, porque esse é seguir o exemplo, né? Sempre o melhor jeito da gente aprender. E esse ponto que o Felipe falava, né? Que a conversa não é sobre amanhã, mas é sobre hoje, né? É o que a gente faz hoje para amanhã, porque eu sempre digo que o futuro não chega, o futuro ele é construído. E se a gente não construir o futuro, a gente vai ver no futuro foi construído pelos outros, né? A gente está abdicando de ser protagonista. Então, esse com certeza, talvez seja o ponto de partida, né, para toda essa conversa sobre inovação, sobre a jornada de inovação e tecnologia. Posso fazer aqui a pergunta? A pergunta é do Pedro Malta e a pergunta é direcionada para o Felipe, né? Em que medida as práticas da agricultura regenerativa são efetivamente aplicáveis na agricultura intensiva e de larga escala, muito frequente no centro-oeste do Brasil? Perfeito. Então, a agricultura regenerativa, ela é um conjunto de práticas, mas que acabam, por exemplo, plantio direto, cobertura de solo, transição para insumos biológicos e a diversificação, que acaba fazendo com que você vá na direção de ter resultados melhores para a resiliência ambiental, social e econômica da propriedade. Essas práticas têm sido muito mais adotadas, sim, por pequenos produtores, ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente tem no mundo 80% dos produtores no mundo são pequenos produtores. Então, muitos desses produtores já integram uma ou duas, três práticas dentro da agricultura regenerativa. Para a agricultura de larga escala, a agricultura regenerativa ela é um desafio pela questão da sistematização, pela questão do manejo com as máquinas e com as tecnologias existentes hoje. A gente precisa urgentemente desenvolver novas tecnologias que apoiem essa sistematização no campo para sair desse modelo mais simplista para um sistema mais diversificado. Diversidade, né? Quando você olha, por exemplo, paisagens na natureza, você tem diversidade de espécies. A gente tirou essa diversidade, plantou somente uma cultura. E é óbvio que vão ter componentes faltando naquele ecossistema que você vai ter que corrigi-los. Então, você sempre precisa trazer recursos de fora, insumo de fora. Agora, ao utilizar práticas regenerativas diversificadas, com diversidade de culturas, você vai depender menos de insumos de fora. Por exemplo, na cafeicultura, no projeto com a Nespresso, a gente plantou o ingá para sombrear o café. O ingá ele traz o crisopídeo, que é um predador natural da maior praga e doença da cafeicultura, que é o bicho mineiro, o nematóide, e a gente conseguiu mitigar esse desafio da cafeicultura através de um plantio de uma espécie que vai ser consorciada para beneficiar e diminuir o custo de pesticida do produtor, e além disso você aumentar a biodiversidade e você poder, inclusive a gente está fazendo um piloto de crédito de biodiversidade com a Opoal e Plan Vivo, que a gente quer monetizar esses produtores por aumento de biodiversidade. Então, quanto mais biodiversidade você tiver na sua propriedade, maior potencial de renda você vai ter lá na frente também. Então, a biodiversidade, para você trazer essas soluções para esse ecossistema, você precisa de novas tecnologias para entender essa dinâmica dos processos naturais do ecossistema. Bacana. Bom, obrigado. Queria uma salva de palmas para os nossos convidados. Excelente. Boa tarde, pessoal. Bom final de evento aí. Obrigada, Denis. Obrigado, Felipe, Sérgio. E a gente vai dar seguimento aqui, né, ao nosso evento. Obrigada mais uma vez. Uma tarde, um dia muito especial aqui para a gente.